domingo do Senhor, a qual nós separamos para celebrar, para glorificar o nome do Senhor e também para ouvirmos, a sua voz, para recebermos uma palavra. Eu sou o diácono Max e hoje eu estou com esta missão, incumbida aí pelo Espírito Santo, de trazer uma reflexão da parte de Deus, que com certeza vai impactar o meu, o seu coração, e nós vamos colher os resultados da palavra, da eficácia da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Então quero convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 37, é o primeiro livro da sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 9, e esses textos serão usados para que o Espírito Santo possa ministrar algo novo em nossos corações, em nosso coração nesta noite. Livro de Gênesis não é um livro difícil de achar, capítulo 37, do versículo 1 ao 9. Quem achou diz amém? Quem não achou, você pode procurar. Quem está sem Bíblia, você também pode encontrar um irmão do seu lado aí que está com a palavra de Deus aberta e pode junto com ele acompanhar a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus. O título na minha Bíblia é José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho dos seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e se referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Até aqui, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus, apresentar esse momento ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai, para nós, Pai, é um privilégio muito grande, Pai, podermos abrir a Tua palavra, podermos, Pai, usar este livro, Pai, que foi dado a nós, que é, Senhor, um manual de vida para aqueles que creem, Senhor. Para nós, Pai, é um motivo, Pai, de alegria, Pai, podermos ter acesso às Suas Escrituras, Senhor. Podermos ter, Senhor, a liberdade, Pai, de consultar a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, Senhor, de ler, Pai, tudo aquilo, Pai, que está contido neste livro, Pai, a qual foi direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Ah, Pai, quantos nesta hora, Pai, gostaria de apenas uma porção desta palavra, Pai, e não podem alcançar, Senhor. Quantos, Pai, neste mundo, Pai, em vários países, Pai, como a Coreia do Norte, como na China, como no Irã, como no Egito, Senhor, gostariam, Pai, de ouvir uma palavra de esperança vinda do Senhor, Pai, mas não são, Pai, livres, Pai, para poder receber a Tua palavra, Pai.
Mas graças te damos, Senhor, porque estamos em um país livre, Pai, em um lugar, Pai, de liberdade, onde nós podemos abrir a Tua palavra, onde nós podemos, Pai, ouvir a Tua voz, Pai, e aprender, Pai, contigo lições para o dia a dia, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, nesta noite que o Teu Espírito venha falar conosco, que o Teu Espírito, Pai, venha ministrar, Senhor, no nosso coração, Senhor. Porque nós, Pai, queremos ouvir a Tua voz. Nós já entoamos louvores, nós já ofertamos, Pai. E agora, Pai, é chegado o momento a qual o Teu Espírito interage com o nosso Espírito, trazendo novidade, Pai, desta palavra viva que transforma, que cura, que muda a vida do homem, Pai. Assim, Pai, nós te pedimos nesta noite, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, com a Tua palavra, Pai. Porque, Pai, assim nós teremos a convicção que nós, Pai, sairemos daqui transformados e renovados, Pai, pelo poder da Tua palavra. Assim nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos por tudo, no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Nesta noite, irmão, nós temos uma reflexão a respeito da vida de José. Eu sei que todos conhecem, ou a maioria conhece, a linda história da vida de José, a qual a palavra de Deus nos mostra. Uma história com muitos desafios, muitas dificuldades, mas uma história também de um homem que foi um vencedor, um homem que conseguiu passar por várias situações e ainda assim conseguiu manter no seu coração a chama viva da presença de Deus, que foi o elemento muito importante que fez com que a vida dele fosse transformada e ele alcançasse aquilo que ele buscava. E nós vemos na palavra de Deus essa história e ficamos impactados com a trajetória linda deste homem de Deus. Esse homem de Deus que conseguiu vencer, que conseguiu manter no seu coração, né, o desafio de não perder a fé, de não perder a esperança, de não perder a convicção no Deus a qual ele conhecia. E observamos nessa história de superação, uma história de ressurgimento em meio às cinzas provocadas pelas circunstâncias da vida. Porque a vida de José, com os acontecimentos que ocorreram após ele relatar esses sonhos, foram acontecimentos que jogaram José no mais profundo abismo, no lugar de ruínas, e ainda assim, naquele lugar de cinzas, ele conseguiu se reerguer, conseguiu lutar contra as circunstâncias e se levantar para conquistar o seu sonho. Podemos também observar, irmãos, nesse texto, na história de José, o puro e o profundo amor de Deus por uma pessoa. Podemos ver como Deus ama cada um de nós. Podemos perceber como cada um de nós somos especial para Ele. Você é especial para Deus. Olha para o teu irmão, fala para o teu irmão que está do seu lado, você é especial para Deus. Talvez você não saiba, talvez você tenha esquecido disso, mas eu quero te lembrar nesta noite, você é uma pessoa especial e importante para Deus. E na história de José nós podemos observar tão grande amor de Deus pela vida de um homem. Tão grande amor de Deus demonstrado pela vida de um homem. E pelas nossas vidas hoje também não é diferente. Deus lá no passado, quando abençoou José, Ele não parou. Ele veio abençoando os homens, a humanidade até hoje. E Ele também nos provou isso, enviando o Seu Filho para morrer em uma cruz para nos resgatar. Podemos observar, irmãos, quão nós somos importantes para Deus. Mas José, irmãos, enfrentou inúmeros desafios. José enfrentou inúmeras dificuldades na sua trajetória de vida. E para nós, irmãos, nos dias de hoje, no ano de 2018, também não é diferente.
passamos por lutas, passamos por situações difíceis. Nessa estrada da vida, nós caminhamos e às vezes nós passamos por alguns buracos, passamos por algumas valas, alguns quebra-molas, mas que faz parte da jornada da vida de cada um de nós. Mas José, irmãos, enfrentou inúmeros desafios. E para nós, irmãos, também não é diferente. Enfrentamos e vamos enfrentar inúmeros desafios durante a nossa vida. E nessa estrada da vida, irmãos, vivemos muitas situações e circunstâncias que nós não escolhemos passar, mas a própria vida nos reserva isso. Nós não escolhemos passar por lutas, nós não escolhemos passar por tribulações, mas a própria vida nos reserva, irmãos, essas circunstâncias contrárias na nossa vida. Vivemos situações que, se nós soubéssemos que iríamos passar, quem gostaria de passar? Se soubéssemos do que ia acontecer, do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, semana que vem na nossa vida, algo que às vezes nos entristeça, que abata o nosso coração, quem ia escolher passar por isso, passar por esse caminho? Ninguém, irmãos. São situações que nós não escolhemos. São situações, irmãos, que não está no nosso controle, mas faz parte da nossa trajetória de vida. E nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus nos fala em relação a isso. Podemos observar que a palavra de Deus, Jesus nos adverte, nos chama a atenção em relação a essas situações que nós estamos sujeitos, estamos suscetíveis a passar. Em João 16:33, Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio Jesus, entendendo, quando ele veio e se fez homem e habitou no meio de nós, conhecendo a nossa vida, conhecendo que passaríamos por aflições, por situações difíceis, ele mesmo falou: no mundo nós teremos aflições, mas ele também disse: mas tende bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo para passar pelas aflições, porque ele venceu. E ele venceu por mim e venceu por você. Então, irmãos, precisamos passar pelas aflições com ânimo. Em Mateus 6:34, a palavra de Deus nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta a cada dia o seu mal. Não devemos, irmãos, deixar o nosso coração inquieto. Não devemos deixar a nossa alma inquieta. Jesus ali falando para aquele povo, falou: não inquieteis o vosso coração. Não inquieteis a vossa vida com o dia de amanhã. Mas basta a cada dia o seu mal. Os dias maus virão, os dias difíceis virão, mas o nosso coração, irmãos, precisa e deve estar seguro no Senhor, porque Ele é a nossa rocha fiel. É Ele que nos garante. Não podemos nos garantir nos nossos próprios braços, nas nossas próprias mãos, nas nossas forças, no nosso intelecto. Temos que nos garantir no Senhor, porque a nossa vitória, as nossas promessas vêm dEle. Aleluias. E o que Jesus nos quer dizer com essa palavra? Que a nossa responsabilidade como cristão, como crente, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, é viver para Ele, em uma comunhão de confiança inabalável na presença do Senhor. Esse é o compromisso que Deus espera que nós coloquemos diante dEle, de ter um compromisso, de uma confiança inabalável, porque tudo aquilo que nós precisarmos, tudo aquilo que for de necessidade essencial para a nossa vida, Ele mesmo providenciará. É Ele que providencia, irmãos. É Ele que garante a nossa vida. E nós podemos ver, irmãos, que o mais importante que temos que observar é que em meio aos problemas da vida, em meio às circunstâncias que se apresente diante de nós, nós não podemos deixar de sonhar. Não podemos, irmãos, parar de sonhar.
não podemos ser paralisados, não podemos ficar estagnados com as circunstâncias da vida, não podemos parar de sonhar. Fala isso para o seu irmão ao seu lado: irmão, você não pode parar de sonhar. Fale para ele: você não pode parar de sonhar. E aqui nós vemos, irmãos, isso na vida de José. José é um jovem sonhador, cheio de entusiasmo. A palavra de Deus diz que ele tinha 17 anos, cheio de vida, cheio de vigor, e um jovem que era fiel aos seus pais, que era fiel a Deus, mas passou por imensas desventuras na sua vida. Mas ainda assim, irmãos, não abriu mão dos princípios, não abriu mão da presença de Deus, não abriu mão de manter a sua integridade diante de Deus, de manter o seu coração e a sua vida inteira diante de Deus. E nós podemos observar isso aqui na vida de José, que ele manteve uma vida de integralidade com Deus. E nós aprendemos isso com José, que devemos manter uma vida de integralidade com Deus. Deus não quer uma parte das nossas vidas. Deus não quer um pedaço do seu coração, do meu coração. Deus não quer uma parte. Deus quer a nossa vida, o nosso coração por inteiro. O desejo de Deus é que nós nos entregamos a Ele de forma inteira, para que seu Espírito possa desenvolver um processo em nós de trabalho, de mudança, de transformação, para que o nome dele seja glorificado. E nós vemos isso na vida de José. Diz aqui na palavra que nós lemos que José teve sonhos. E os seus sonhos, irmãos, atingiram a sua casa. Atingiram a sua casa de uma forma em que seus próprios parentes, os seus próprios irmãos, aqueles que conviviam com ele, se levantou contra ele. Mas em meio a todo esse sofrimento, a tudo que ele passou, com seus irmãos ali na sua casa, com a sua família, quando relatava os seus sonhos, ainda assim, ele manteve o seu coração íntegro na presença de Deus. E por que eu digo isso aos irmãos? Porque nós sonhamos, irmãos. Nós sonhamos. Quem é que sonha? Levanta a mão. Todos sonhamos. Todos nós planejamos. Todos nós nos preparamos. Nós sonhamos e colocamos os nossos sonhos diante de Deus. Quantas vezes chegamos diante do altar e colocamos os nossos sonhos diante de Deus e falamos: Senhor, eu quero viver os sonhos que Tu tens para mim. Chegamos, às vezes, em um momento assim romântico, diante do altar do Senhor e falamos: Senhor, eu quero viver os sonhos que Tu tens para mim. Cantamos muitas vezes: eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida. Mas e na prática? E na prática? E na prática, irmãos, o que nós fazemos para que esse sonho possa ser alcançado, possa ser realizado? Muitas vezes na primeira dificuldade, muitas vezes na primeira turbulência, nós pulamos fora, nós desistimos, nós deixamos para lá. Quando vem às vezes os primeiros desafios, as primeiras dificuldades, nós olhamos assim, começamos a repensar o sonho, começamos a analisar o sonho e pulamos fora e falamos: não vai dar mais. É muito trabalho, é muita dificuldade. Ou em outros momentos, irmãos, nós que apresentamos o nosso sonho a Deus de maneira tão bonita, às vezes com lágrimas, às vezes em prantos aqui na frente do Senhor, e algumas vezes nós ainda tiramos Deus do negócio. Simplesmente pegamos Deus e tiramos da realização daquele sonho. E como se falássemos: olha, Senhor, o Senhor não precisa mais estar comigo nesse sonho, porque daqui para frente eu vou partir sozinho, eu vou encarar essa conquista sozinho. Grande erro, irmãos. Grande erro cometemos quando nós fazemos isso. Quando nós pulamos fora. Muitas vezes nós damos lugar ao desespero, quando vem as dificuldades. E o que é o desespero?
O doutor Aurélio vai nos dizer que o desespero é um estado profundo de desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Deixamos o desespero invadir o nosso coração. E quando nós olhamos para nós mesmos naquele momento de desespero, nós nos olhamos no espelho e conseguimos ver que nós estamos incapazes de qualquer ação. Por quê? Porque nós tiramos Deus do negócio, porque nós afastamos Deus da realização desse sonho. E nós, irmãos, muitas vezes no desespero, perdemos no caminho as tomadas de decisões, as decisões que nós precisamos tomar de maneira correta, de forma orientada por Deus. Nós perdemos o controle, porque Deus está fora e nós tomamos decisões erradas, colocamos os pés pelas mãos. E o desânimo, irmãos, e o desespero, diz ainda que é um estado de consciência, que julga uma situação sem saída. Aí, irmãos, o desespero já entra na nossa mente, já entra na nossa consciência e começa a falar para a gente, não tem saída, não tem como resolver, não tem o que você fazer para mudar essa situação. Aí, com isso, gera desesperança. Com isso, irmãos, a esperança vai embora. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, que nós colocamos como esperança de realização, porque Ele é a nossa esperança, a esperança acaba, porque nós chegamos e tiramos Deus do negócio. Mas Deus, irmãos, precisa ser o primeiro comprometido, a estar comprometido com o nosso sonho. E quem nesta noite aqui, que tem Deus comprometido com os seus sonhos, glorifique o nome dEle. Aleluias. Deus está comprometido com os nossos sonhos. E na vida de José, irmãos, havia um cenário, todo um cenário necessário para que o desespero, para que a desesperança pudesse acontecer, pudesse alcançar o seu coração. Havia conflitos familiares, a família dividida, em guerra, brigando com ele. Havia o ciúme, porque ele era o filho que Jacó gostava mais, e seus irmãos não aceitavam isso. Havia o ódio, pelo amor de Jacó a ele. Havia as perseguições. Havia um abandono. Fico a pensar, ao ler esse texto, nos momentos a qual ele poderia ter ficado sozinho no pasto. José, irmãos, passou por isso, pelo abandono. E depois de relatar os seus sonhos, depois de tudo que os irmãos dele fizeram com ele, jogaram na cova, depois que os irmãos dele venderam ele como escravos ao Egito, ele passou por situações de escravidão, vendido como escravo, foi presidiário. Veja, irmãos, foi injuriado. Um homem que temia Deus, um homem reto diante de Deus, mas que teve a sua dignidade perdida, mas que teve a sua identidade perdida diante dos homens, mas não teve diante de Deus, porque Deus não se esqueceu dele e não se esquece de cada um de nós. Ainda que a sociedade nos olhe com olhos diferentes, ainda que nos olhe com desdém, ainda que não acredite, mas para Deus nós temos uma identidade, porque nós fomos resgatados e fomos chamados de filhos. Um homem que perdeu a sua identidade, mas Deus sabia quem José era. Vários fatores, irmãos, tinham na vida de José para que ele desistisse. E em nossas vidas? Numa autoanálise interior, o que tem afetado as nossas vidas, que tem nos feito desistir dos nossos sonhos? O que tem alcançado o nosso coração, que tem nos abatido, que tem nos colocado para baixo, que tem nos feito balançar em relação ao nosso sonho? Devo buscar esse sonho? Não devo buscar? Abandono esse sonho?
Tira, Deus, desse sonho o que tem se levantado em nossas vidas para nos fazer desistir de sonhar, irmãos. Precisamos olhar para nós mesmos, diante da palavra de Deus, e não deixar que os fatores dessa vida, que as circunstâncias dessas vidas nos impeçam de sonhar, porque os planos de Deus para a vida de cada um de nós são maravilhosos, são planos de bênção, são planos de milagres, são planos de promessas, e nós precisamos tomar posse disso, porque Ele garantiu isso lá na cruz do Calvário. Não podemos desistir, irmãos. Mas uma coisa muito importante na vida de José, ele não perdeu. Ele não perdeu a confiança no Senhor. E ele não perdeu o seu coração. Não podemos perder a nossa confiança no Deus a qual nós cremos. Não podemos perder a nossa confiança no Deus vivo, poderoso, Criador de todas as coisas, que para Ele não há impossíveis. No Salmo 40, versículo 4, o salmista diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Para nós que confiamos no Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos felizes. Alcança a felicidade. O homem feliz é aquele homem que confia no Senhor. E José confiava no Senhor. Em Provérbio, capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. José guardou o coração dele. José não deixou que nada externo, nada desses acontecimentos, contrário à realização do seu sonho, contaminasse o seu coração. José não permitiu, não abriu essa porta da alma, não abriu essa porta do coração, para que todo esse problema exterior que circundava a sua vida pudesse entrar e paralisar e parar os projetos de Deus na sua vida. Não podemos, irmãos, tirar Deus do negócio, não podemos, irmãos, dar um jeitinho. Temos que deixar na mão de Deus, porque no momento oportuno Ele vai abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é maravilhoso. No momento oportuno, irmãos, Ele vai fazer a obra. Não podemos dar jeitinho, irmãos. Muitos querem dar jeitinho, tiram Deus do negócio. E quer dar um jeitinho, talvez o jeitinho brasileiro, a qual se fala tanto aí. Damos muitos, irmãos, às vezes queremos dar muito jeitinho, queremos agir no lugar de Deus. Mas, irmãos, quem quer dar jeitinho, quem quer fazer algo diferente daquilo que está no propósito de Deus, acaba colhendo consequências, irmãos, difíceis. Não tem jeitinho brasileiro, porque esse negócio, irmãos, de jeitinho brasileiro, que a gente escuta tanto falar aí, é algo maligno. Nós vemos hoje no nosso país, na nossa nação, tantas situações difíceis, tanta gente passando dificuldade, tudo isso por causa de jeitinho brasileiro. Mas eu quero dizer para você que jeitinho brasileiro é do diabo. Jeitinho brasileiro não é de Deus. Existe, irmão, um espírito por trás desse negócio de jeitinho brasileiro. Por isso que nós vemos aí tanta corrupção, tanto roubo, tanto desvio, pessoas passando a outra para trás por causa do jeitinho brasileiro. Mas eu creio, irmãos, que para o povo de Deus não tem jeitinho. Tem um governo de um Deus vivo, soberano e poderoso, que pode todas as coisas. Você pode glorificar e aplaudir o nome dEle. Aleluias! Louvado seja o teu nome. Não tem jeitinho para crente, irmãos. Para crente tem um governo de Deus. Para crente tem a direção do Espírito Santo. Para crente, irmãos, tem um coração rendido ao senhorio de Jesus, que reina e tem o controle de todas as coisas. E nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, na vida de José, que em certo momento da história, os seus irmãos, ele foi procurar os seus irmãos, e ao achar os seus irmãos já estavam armando algo contra a vida dele.
e na intenção de matá-lo, mas um dos irmãos chegou e falou, não vamos tirar a vida dele. Vamos fazer outra coisa, mas eu não vou permitir que tiremos a vida dele. Então, naquele momento, eles decidiram jogar José em uma cova. E José foi lançado em uma cova. E quantas vezes, irmãos, nós lançamos os nossos sonhos em uma cova? Quantas vezes nós pegamos nossos sonhos e lançamos em uma cova, lançamos em um buraco profundo, e de vez em quando passamos lá para dar uma olhadinha, e ficamos ali contemplando, olhando o nosso sonho lá naquela cova, naquele buraco. Muitas vezes pegamos nossos sonhos, irmãos, e deixamos no buraco, e jogamos em uma cova, e essa cova, com as circunstâncias, vão ficando mais profundas a ponto de nós não podermos mais alcançar. Os sonhos de José foram jogados em uma cova. Os sonhos de José foram jogados em um buraco. Mas no mesmo momento em que José foi retirado dali, aquele sonho estava presente na sua vida. E os nossos sonhos precisam estar presentes na nossa vida. O sonho de José não ficou naquela cova. O nosso sonho não pode ficar encoberto pelas dificuldades e lamentos. O nosso sonho precisa estar vivo, presente no nosso coração e na nossa memória. Ele não pode ficar em uma cova. Eu lembro lá do livro de Jeremias, lá em Lamentações, quando ele falava e expressava a condição do povo de Israel, escravizado, sofrendo, aquelas situações todas por causa da desobediência, por causa de tudo que fizera contra Deus. Eu lembro da palavra que Jeremias fala em Lamentações 3:21, quando ele diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E nós temos que fazer isso, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O nosso sonho nos traz esperança. Então ele não pode ficar distante de nós, ele tem que estar no nosso coração, na nossa alma e na nossa memória. Porque ele vai trazer esperança e nós vamos continuar lutando para conseguir conquistá-lo. Em quantos momentos, irmãos, da nossa vida, da nossa memória, nosso sonho, nós deixamos de lutar. Nós deixamos, irmãos, o sonho fugir das nossas mãos, fugir da nossa memória. Mas nós precisamos, irmãos, resgatar os nossos sonhos. Se você, irmãos, deixou o seu sonho em uma cova, se você deixou aquele sonho que você gostaria de realizar num buraco, nesta noite, Deus pode restituir este sonho, pode trazer de volta a memória, pode trazer de volta ao seu coração, porque isso te dará esperança para continuar buscando nele até você conquistar. Jesus pode fazer isso nesta noite. Outra coisa que nós vemos na vida de José, José não condicionou o seu sonho à sua situação de escravidão. José foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, mas ele ainda como escravo, ainda assim, ele era uma pessoa de excelência, que tudo que chegava em suas mãos ele fazia com qualidade. Ele não acomodou o seu sonho na adversidade a qual ele estava vivendo. Não ponha os seus problemas na frente dos seus sonhos. Não podemos colocar os nossos problemas à frente dos nossos sonhos. Pelo contrário, nós precisamos colocar os nossos sonhos na frente dos nossos problemas, porque com a realização deles, nós vamos nos liberar de muitos problemas e situações da nossa vida. Não podemos pegar o nosso problema e ficar olhando para os nossos problemas e esquecer o sonho. Não podemos tirar os olhos do nosso sonho. Precisamos a cada momento estar visualizando ele. Não deixar que os problemas venham encobri-los. Mas precisamos, irmãos, deixar os nossos sonhos à frente, para quando nós olharmos lá naquilo que nós queremos conquistar, quando nós olharmos nossos problemas, nós vamos ver nossos sonhos e nós vamos falar, nós vamos conseguir, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, irmãos. Não podemos deixar, irmãos, quando colocamos os nossos sonhos, os nossos desafios e dificuldades da nossa vida na frente dos nossos problemas, nós perdemos ele de vista.
O nosso sonho precisa estar presente a cada dia em nossa vida. Precisa estar firmado em uma esperança positiva e construtiva de fé. Porque a fé constrói, irmãos. A fé constrói degraus. A fé em Deus constrói degraus de relacionamento com Deus, que nós vamos subindo, subindo, até alcançar o dia perfeito, até alcançar a nossa vitória. Não podemos deixar os nossos sonhos para trás. Precisamos de uma esperança positiva. Não ficar com aqueles olhares pessimistas, com as palavras pessimistas, que eu não vou conseguir, que isso não é para mim, que eu não posso, que eu não vou alcançar. Precisamos ter uma palavra construtiva de fé, trabalhar no processo da construção do nosso sonho. Porque o sonho, irmãos, os sonhos, quem está em Deus, o sonho tem que ser uma parceria. Nós temos que ser parceiro de Deus na realização do nosso sonho. Não podemos caminhar sozinho. E para isso gera um trabalho, gera um processo de uma construção diária, até que nós possamos alcançar. E quando isso deve acontecer? Todos os dias. Todos os dias você tem que lembrar do teu sonho. Chegar diante do Senhor, Senhor, este é o meu sonho. Porque, irmãos, no Senhor, no nosso Deus, todos os dias são propícios para a realização de um sonho. É nele que o nosso sonho se realiza. O nosso sonho não pode ser, irmãos, conjugado no passado, no verbo no passado. Ah, eu tive um sonho, e ficar para trás. O nosso sonho precisa ser cultivado, precisa ser regado a cada dia, precisa ter um exercício e um trabalho para o seu processo de desenvolvimento, de conquista. O nosso sonho não pode ficar lá atrás e falar, eu tive um sonho há muito tempo de realizar isso na minha vida, de conquistar isso para a minha família, de alcançar o meu esposo, de alcançar o meu ente querido, um filho, mas isso é um sonho que passou, porque pelo que eu estou vendo, isso nunca vai chegar. Irmãos, não pode ser assim. Para Deus, irmãos, todo dia é um dia de oportunidade para realizar os nossos sonhos, os sonhos da nossa vida. O meu e o seu sonho, irmãos, precisa estar presente a cada dia no nosso coração. Eu tinha um sonho há muitos anos que era de me formar, de fazer uma universidade. E em 2013, 2012, final do ano, eu conversando com a minha esposa, eu já tinha ingressado uma vez, mas devido ao trabalho eu parei, mas aquele sonho não saía do meu coração. Aquele sonho ficava vivo na minha vida todo dia. E no final de 2012, eu conversando com a minha esposa, eu falei, filha, eu vou voltar para a faculdade. Eu quero realizar esse sonho. Esse é um sonho que eu confessei, esse sonho quando eu tinha 13 anos de idade. Ainda morava lá em Itaúna, eu nunca me esqueci disso. Porque eu creio que foi um sonho de Deus para o meu coração. E quando eu falei com ela, eu vou voltar a estudar, eu quero realizar esse sonho, eu quero conquistar isso na minha vida, esse projeto pessoal. E eu falei com a minha esposa e coloquei diante de Deus. E eu lembro que em 2013 eu ingressei na faculdade. E foram, irmãos, 5 anos. Foram 5 anos da minha vida. Que eu às vezes chegava em casa, cansado do trabalho, e ainda assim sentava ali no sofá, descansava um pouquinho, levantava e saía lá para Niterói. Irmãos, o meu sonho estava comigo todos os dias. O meu sonho estava presente na minha vida durante os 5 anos que eu passei dentro de uma sala de aula, estava ali do meu lado todos os dias, dias a dias. Até o final de 2017. Eu nunca reclamei de ter que ir em uma aula, porque era o meu sonho. Eu nunca reclamei dos trabalhos, das dificuldades, das noites que passei acordado, das noites em que abri mão da minha esposa, de ela ficar num quarto dormindo sozinha, e eu passar às vezes 24 horas estudando. Mas eu não reclamei, porque era o meu trabalho, era a minha parte, era o que eu tinha que fazer para alcançar o meu sonho que estava do meu lado todos os dias.
E o nosso sonho, irmãos, precisa estar do nosso lado todos os dias. E eu me lembro, irmãos, que no ano passado, aproximadamente dia 5 de agosto, quando eu apresentei o meu trabalho final, diante daquela banca, diante daquele monte de colegas, e nós apresentamos o trabalho final, e nós somos retirados da sala para que os professores avaliem o nosso trabalho. E eu estava com o meu coração apreensivo, e clamando ao Senhor: Senhor, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Senhor, eu dei o meu máximo nisso. Senhor, eu lutei até hoje para conquistar isso. E, em determinado momento, 5 minutos depois, eu lembro que os professores me chamaram na sala de aula, e um dos professores, a qual eu admiro muito, chegou para mim, apertou a minha mão e falou assim: bem-vindo ao hall dos arquitetos do Brasil. Você agora não é mais aluno, você agora é um colega. E naquele momento eu glorifiquei ao Senhor, porque eu atribuí a Ele aquela vitória, atribuí a Ele aquilo que Ele fez na minha vida. Eu lembro, irmãos, como se fosse agora, que quando Ele apertou a minha mão e falou isso, no meu coração eu, glória a Deus, porque eu alcancei, eu conquistei. Mas isso, irmãos, houve um esforço, houve um trabalho, houve um suor, houve dedicação. Mas o principal, irmãos, eu não tirei Deus do negócio, e o meu sonho estava do meu lado a cada dia. Não podemos abandonar o nosso sonho. Eu lembro, irmãos, do pastor Martin Luther King Jr., acredito que todos aqui conhecem aquele homem, aquela figura tão emblemática nos Estados Unidos, em um momento de conflito, em um momento muito difícil de desigualdade social, racial. Deus levantou um homem para lutar por direitos civis, por direitos iguais naquele lugar. E eu lembro, irmãos, de acompanhar a história, que aquele homem, no dia 28 de agosto de 1963, no Lincoln Memorial, no estado de Washington, diante de uma grande multidão que se colocou diante dele, ele chegou naquele altar e fez uma declaração que ecoa até os dias de hoje, que até hoje é falada em qualquer situação da história de lutas, de conflitos sociais em um país. Ele chegou diante daquele povo e disse, no idioma dele, I had a dream. Não foi isso que ele disse? Eu tive um sonho. Não foi isso que ele disse? Foi, irmãos? Não foi isso que ele disse. Ele não disse, I have a dream. Ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho. Um sonho dele que começou lá no final dos anos 50, que ele lutou, que ele correu atrás, mas no dia 28 de agosto de 63, ele ainda declarava, eu tenho um sonho, porque o sonho era vivo no seu coração. E o sonho precisa estar vivo no nosso coração. E no seu pronunciamento, que levou em torno de 6 minutos, que é emocionante, que é de abalar o coração e a alma. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, se você não assistiu, você assista, que vai impactar a sua vida. E naquele pronunciamento de 6 minutos e alguma coisa, ele fala 9 vezes, eu tenho um sonho. 9 vezes ele fala, eu tenho um sonho. E nesse pronunciamento, em 2 vezes ele fala, eu tenho um sonho hoje, porque o sonho dele estava vivo, o sonho dele estava presente na sua vida. Era um sonho, não era só um sonho individual. No caso dele era um sonho coletivo, um sonho de uma sociedade, mas era um sonho a qual ele buscava e estava presente na sua vida, naquele dia, em 23 de agosto de 63. E em 1968, irmãos, a sua vida foi tirada de forma brutal, assassinado. Mas aquele sonho coletivo
permanece até hoje, porque o sonho está vivo. E quando o sonho está em Deus, irmãos, o sonho não morre, o sonho está vivo, porque é Deus que garante a realização do nosso sonho. O sonho dele não morreu com ele, o sonho dele não foi assassinado com ele. O sonho dele está vivo e ecoa até hoje dos Estados Unidos e no mundo. Eu tenho um sonho. E ele declarou, e eu tenho um sonho hoje. E essa tem que ser o nosso exemplo, a nossa declaração. Nós temos um sonho. Eu tenho um sonho. Fala, eu tenho um sonho. Declare, eu tenho um sonho. Declare diante do Senhor, eu tenho um sonho. E eu tenho um sonho hoje. Nós temos que ter um sonho hoje. O sonho tem que estar presente. O sonho não pode ficar no passado. Ele vivia cada dia esse sonho. E nós precisamos, irmãos, aprender com José a deixar o nosso sonho à vista. Porque a qualquer momento, irmãos, Deus pode colocar uma porta de oportunidade diante de você. Assim como Ele colocou na vida de José uma porta de oportunidade, Ele pode colocar uma porta de oportunidade na sua vida. Ele pode abrir uma porta na sua vida para que você alcance o seu sonho. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar com o nosso sonho presente no nosso coração. Porque quando Deus coloca uma oportunidade, nós não podemos deixar passar. Nós não podemos, irmãos, perder a chance, porque nós não sabemos quando Deus vai fazer outra. Nós não sabemos quando Deus vai fazer de novo. E qual foi a porta que Deus colocou para José? Qual foi a porta, irmãos? Quem pode falar qual foi a porta? Qual foi a porta, pastor Leonardo, que Deus colocou para José? Qual foi a porta? Deus colocou uma porta para José. Falaram aqui que foi o governador. Deus colocou uma porta para José. E qual foi essa porta? Foi a obediência? A fidelidade? Sabe qual foi a porta que Deus colocou para José? Quem é você? Eu sou copeiro de Faraó. Você é o copeiro de Faraó? Deus colocou o copeiro do homem mais importante do reino diante de José. Diz a palavra de Deus que José estava preso e depois de algum tempo, o copeiro e o padeiro de Faraó foram presos, foram encarcerados. E ficaram lá junto de José, conheceram José. E eu fico aqui na minha cabeça, a navegar, a imaginar, né? Porque quando nós estamos diante de pessoas, nós queremos conhecer, queremos saber quem é. E José conversando com aqueles homens, ajudando aqueles homens, porque eles tiveram também um processo de sonhos. Naquele momento, José chegou para o copeiro e perguntou, o que você faz? Ele poderia ser um copeiro de cozinha, que ficasse lá atrás dos bastidores, né, fazendo suco, fazendo alguma coisa para Faraó. Mas não, irmãos. A porta que Deus preparou para José foi diferente. Quando José perguntou, o que você faz? Ele falou, eu chego diante de Faraó, eu pego a taça de Faraó, eu pego as uvas e aperto, espremo as uvas e sai aquele sumo e eu pego e dou na mão de Faraó. Olha a porta maravilhosa que Deus colocara diante de José. E José não perdeu a oportunidade. E ao José abençoar aquele homem, falou para ele, olha, quando você estiver lá, diante de Faraó, diante do rei, lembra-te de mim. Lembra que eu estou aqui e que você encontrou um homem que te abençoou. E ele não esqueceu, irmãos. Diz a palavra de Deus que se passaram 2 anos. 2 anos, talvez,
O José até pensasse, poderia ter pensado, ele esqueceu de mim, ele chegou lá, está diante de Faraó, servindo a taça com suco de uva, e ele esqueceu de mim. Mas 2 anos depois, Deus preparou algo tremendo naquele lugar, a qual Faraó teve um sonho, e foi abalado por aquele sonho, e não tinha quem interpretasse, quem pudesse ajudá-lo naquele sonho. E o copeiro dele, ao chegar diante dele, naquele mesmo processo, de espremer as uvas, de servir a mão dele, e ele vendo o Faraó, com seu coração conturbado, perguntou: o que o Senhor tem? E ele disse: eu tenho um sonho, eu tenho sonhado um sonho que ninguém possa interpretar. Aí, irmãos, a partir daí, a história de José começou a mudar. A partir daí, o sonho de José começou a se realizar. A partir daquele momento, irmãos, ele falou: olha, quando eu estava preso há 2 anos atrás, lá naquele cárcere, eu conheci um jovem hebreu. 2 anos depois, um jovem hebreu, e eu relatei um sonho para ele, e o Deus dele interpretou aquele sonho, e naquele mesmo dia ele mandou chamar José, colocou José diante dele, e José interpretou o sonho dele, e dali para frente, Faraó abençoou, Deus abençoou a vida de José, e ele conquistou os seus sonhos para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia, você pode glorificar a Ele, pode aplaudir a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Naquele momento, irmãos, Deus colocou uma porta. Mas José percebeu que era o momento dele, era a oportunidade dele. E passou o tempo, irmãos. O tempo passou. E talvez o copeiro pode ter até esquecido, mas Deus estava naquele negócio, Deus estava comprometido com José, Deus estava comprometido com o sonho de José, e naquele momento Deus fez o copeiro lembrar: olha, tem um rapaz hebreu que me revelou o sonho, e eu fui abençoado. E a partir dali, irmãos, os sonhos de José de reinar, os sonhos de José que diz que ele via os feixes e os outros feixes se dobrando diante do dele. Ele se tornou governador daquele reino e foi um homem próspero, foi um homem que não perdeu o seu coração, continuou fiel, continuou obediente e conquistou os seus sonhos, porque ele não abandonou a Deus. Precisamos estar, irmãos, com o nosso sonho presente a cada dia, porque nesses momentos, no momentos que Deus abrir uma oportunidade, nós não teremos tempo para procurar os nossos sonhos, para ficar vasculhando em gavetas, em buracos, em covas. Quando Deus abre essa oportunidade, irmãos, o que acontece, o que tem que acontecer é nós estarmos prontos para podermos segurar a promessa e caminhar e alcançar a nossa vitória, a nossa bênção. E foi isso que aconteceu com José, irmãos. E precisamos aprender com José a deixar o nosso sonho à vista. Precisamos, irmãos, manter os nossos sonhos perto de nós para não perdermos a oportunidade. Foi Deus que enviou aquela oportunidade para José. Não foi, irmãos, um acaso, algo do acaso. Não foi, irmãos, algo os astros estavam alinhados. Não foi Deus. Deus que colocou aquela oportunidade na vida de José. E quando José pegou aquela oportunidade, a sua vida começou a ser transformada, a sua vida começou a ser mudada. E os sonhos que ele sonhara diante de Deus, Deus começou a realizar. E nesta noite eu creio que este Deus que abençoou José está aqui nesta noite, através do seu Filho, através do Espírito, para realizar todas essas obras em nossas vidas, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo hoje, sempre e sempre será. Aleluias! Vamos estar de pé. Aleluias! Precisamos, irmãos, não nos afastar dos nossos sonhos. Precisamos não nos afastar dos sonhos de Deus para nossas vidas.
Precisamos manter o foco. Precisamos manter o alvo. Precisamos, irmãos, manter o coração firme nas promessas de Deus para nossas vidas. Precisamos ficar atento às novidades de Deus. Fique atento às novidades de Deus. Fique atento ao novo que Deus quer fazer na sua vida. Fique atento àquele mínimo detalhe, porque Deus, Ele age às vezes de forma bem sutil, tranquila. E nós precisamos estar atentos, precisamos estar observando, porque naquele momento em que Deus abrir a oportunidade, o Espírito Santo vai nos dar o discernimento e nós vamos entender isso é de Deus, é Deus que está trazendo isso para mim e eu vou segurar essa promessa, eu vou segurar porque é a chance de eu chegar na minha vitória. Deus está começando a se mover, a abrir as portas para a minha vida. Deus fez isso na vida de José. E aquele Deus que realiza milagres, ainda realiza hoje. O Jesus que realiza sonhos está neste lugar, nesta noite. E Ele quer fazer uma parceria com você. Ele quer que você seja o seu parceiro na realização do seu sonho. Porque Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer que você seja parceiro dele nesse trabalho, neste processo. Ele quer abençoar a sua vida. Por isso, nesta noite, coloque a sua vida diante dele. Você vai ter a oportunidade de colocar, de depositar o seu sonho diante dele. E eu quero falar mais uma coisa para você por experiência própria. Existe um lugar especial, um lugar propício, um lugar de oportunidade para nós depositarmos os nossos sonhos diante de Deus. Existe esse lugar. E este lugar está aqui nesta noite. E este lugar está aqui nesta noite, irmãos, e eu posso dizer aos irmãos, porque eu também uso este lugar. Este lugar está aqui. Eu quero convidar você que tem um sonho a vir aqui comigo, que quer realizar um sonho, sai do seu lugar, que está buscando um sonho. Aqui é o lugar diante do altar do Senhor. Saia do seu lugar, você que tem um sonho, que está buscando algo diante de Deus. Vem aqui na frente. Eu conheço muito bem este lugar, irmãos. Aqui é o lugar, aqui é o depósito, é aqui que estão os meus sonhos. Os meus sonhos estão aqui, junto com os seus. Você que tem um sonho, você que está buscando algo, assim como José. Senhor, eu estou buscando algo, este é o meu sonho, Senhor. Aqui é o melhor lugar, você está no lugar certo para depositar. É o lugar onde eu deposito os meus. É o lugar onde o bispo deposita o dele. É o lugar onde os pastores da igreja depositam os dele. Chega mais para cá, chega perto. Deus quer você perto, chega aqui para perto. Chega aqui para perto do altar do Senhor. Aqui é um lugar, irmãos, que estão todos os nossos sonhos diante de Deus. E eu conheço este lugar. É o lugar que o bispo deposita os seus sonhos pessoais e os seus sonhos coletivos para essa igreja. É o lugar onde os pastores depositam os seus sonhos. É o lugar onde cada um de nós devemos depositar os nossos sonhos, que é na presença do Senhor. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei o que você tem buscado. Mas eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode realizar. Porque Ele tem realizado na minha vida, Ele tem realizado na vida de muitas pessoas aqui neste lugar, porque a presença dEle é evidente aqui neste lugar. Aqui é um lugar de milagres, aqui é um lugar de realização de sonhos. Aleluia! Vai depositando o seu sonho diante dEle. Aleluia! Enquanto toca esse louvor, você tem a oportunidade depositando o seu sonho, de falando: Senhor, este é o meu sonho. Se por algum momento, Senhor, eu pulei fora
Nesta noite eu quero, Senhor, novos sonhos, novas realizações. Eu tirei o Senhor desse sonho. Nesta noite, esperam Senhor, por ti. A fazer parte deste sonho. Novos Senhor, planos, eu joguei novas o meu sonho numa cova, num conquistas. buraco. Nesta noite, com a ajuda do Teu Espírito, Pai, eu quero poder alcançar Ele novamente. Eu quero poder ir buscar Ele novamente, Senhor, e trazer para próximo de mim, Senhor. Ouvido Senhor, se não porventura ouviu o meu sonho, o Senhor, que está Deus escravizado nos meus problemas. para nós. Se porventura os meus sonhos estão escravizados nas situações que se levantam sobre a minha vida, Senhor, liberta o meu sonho nesta noite, Senhor, para que ele esteja em evidência, para que ele esteja diante de mim, Senhor, porque enquanto, Senhor, eu estiver olhando para ele, eu terei a esperança de buscar em ti, Senhor, os meios necessários, Senhor, as estratégias, Senhor, para poder alcançar a minha vitória. Meu querido, eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei quais são os meus. Não vai faltar. E eu falo para você, eu estou na mesma condição que você. Eu estou na mesma condição que você. Eu sei quais são os meus sonhos. Se E eles estão diante de Deus. Para que Deus possa realizar. Te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Pode sonhar. O seu sonho é legítimo diante de Deus. Ele te garante isso. Seu filho vai voltar. Pode sonhar, porque o Senhor que realiza sonhos está neste lugar. Na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Vai ficar no mar do esquecimento. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou na minha vida. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus. Com seus olhos fechados. Chegou. Coloque a mão no seu coração. O novo de Deus chegou. Agora é você. Agora é você com Ele. Aleluias. Coloque diante dele. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E eu coloquei na frente uma frase para continuar lendo o versículo. E ficou assim: sonhe. E o versículo diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar danos. Plano de dar a vocês a esperança de um futuro. Em Efésios 3, capítulo 20,
Sonhe, irmãos, porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, está aqui neste lugar. Sonhe, irmãos. Em Mateus 6,33, sonhe e busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sonhe, irmãos, sonhe. E consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sonhe, irmãos. Sonhe, pode sonhar. E deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Vai falando com Ele, vai colocando diante dEle. Vai apresentando a Ele o seu sonho, aquilo que está no seu coração. Apresente para Deus a sua vida. Eu não sei se você conhece essa história de José. E quantos anos durou essa saga de José? José foi vendido pelos seus próprios irmãos quando tinha 17 anos de idade. E a realização do seu sonho, quando ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, interpreta o sonho do padeiro-chefe, depois interpreta o sonho do próprio faraó. Ele não só interpreta o sonho de faraó, mas ele dá conselhos a faraó. E faraó diz: aonde acharíamos um homem com tamanha sabedoria e conhecimento como esse? Ele é instituído governador, e faraó tira o anel do próprio dedo e coloca no dedo de José, e diz que coloca ele em cima de um carro e manda todo o povo se curvar diante dele até a concretização e a realização do seu sonho. Isso tudo durou 13 anos. Ele tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. Eu não sei durante quanto tempo você tem orado pelo seu sonho. Talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas se você lê na história de José, quando ele está na casa de Potifar, diz: e Deus era com José. E José na prisão, depois que a mulher de Potifar fez aquela potifaria com ele, diz lá: e Deus era com José. Se Deus está no seu sonho, queridos, independente de quanto tempo você espera, o seu sonho ele vai se realizar em nome de Jesus. A importância de nós mantermos o nosso coração inteiro diante da presença do Senhor. Por quê? Porque durante todo esse processo, José guardou o seu coração. Então coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, me ajuda a guardar o meu coração, enquanto eu aguardo a realização e concretização do meu sonho. Me ajude, Senhor, a guardar. Me ajude a permanecer fiel nos teus caminhos. Me ajude, Senhor, a não me iludir com as coisas dessa vida. Me ajude a não ser seduzido pelas ofertas, Senhor. Assim como Potifar, assim como a mulher de Potifar tentou seduzir José, Senhor. Quantas coisas, Senhor, até a realização dos nossos sonhos tentam nos seduzir, tentam roubar o sonho que o Senhor colocou no nosso coração. Aquele sonho foi Deus que colocou no coração de José. E se Deus colocou algo no seu coração, se Deus colocou um sonho no seu coração, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça na presença de Deus, porque no tempo dele, no tempo de Deus, o seu sonho, ele vai se realizar em nome de Jesus. Se você crê nisso, levante as suas mãos e vamos juntos cantar e adorar o nome do Senhor. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Não há limites. Não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus
Deus me prometeu. Levante as suas mãos, vamos cantar sonho grande. De grande, porque o teu Deus é grande. Oh, não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Quando estava no deserto, estava como os que sonhavam. Senhor, mas o Senhor sempre cuidou e não deixou faltar nada. está te sustentando em nome de Jesus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Aleluia. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Você pode erguer assim as suas mãos aos céus. Diga: não há limites em Deus para nós sonharmos. Diga: minha esperança não morreu. Minha esperança não morreu. Porque eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Mais uma vez, vamos ouvir a igreja. Sonhe grande. Sonhe grande. Mais forte, igreja. Porque o teu Deus Isso. Diga: não há limites. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Sonhe grande. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar, realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Que Deus me prometeu. Que Deus me prometeu. Aleluia. Pode aplaudir mais forte ao Senhor. Eu não sei qual é o seu sonho, mas existem muitos sonhos que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada, e muitos deles nos fortalecem nos momentos difíceis, de adversidade, mas quando eles estão alinhados com os sonhos de Deus. É importante nós entendermos isso, porque esse sonho foi Deus que deu a José.
nós precisamos fazer esse confronto. Aquilo que eu peço é só por uma satisfação humana e pessoal, ou aquilo que eu peço, sonho, desejo, é aquilo que eu tenho certeza que Deus colocou e quer realizar na minha vida. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. José, diante da sua caminhada, ele permaneceu fiel para que o sonho que Deus tinha para ele pudesse se realizar. E quero te dizer, queridos, sem medo de errar, Deus sonha com você. Deus tem sonhos acerca da sua vida. Deus tem sonhos acerca da minha vida. E os únicos que podem impedir desses sonhos se realizarem, aponta para você mesmo, por gentileza. Diga assim: sou eu. Diga assim, igreja, aponte para você, diga assim: sou eu. José foi um facilitador, foi um cooperador para que o sonho de Deus se realizasse. Faça a sua parte, porque Deus sempre faz a dele. E um dos sonhos de Deus para cada um de nós é que sejamos salvos, como pregou aqui o diácono Max, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o primeiro sonho de Deus para cada um de nós. Através da oferta do Senhor Jesus na cruz do Calvário, para que todos nós tivéssemos direito, através de Jesus, à vida eterna. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus? Ou talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar aos braços do Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus? Será que nós temos alguém aqui na frente? Ou então na igreja? Todos já são do Senhor Jesus? Todos já são de Jesus? Digam amém assim. Graças a Deus por isso. Então, aperte a mão do irmão que está do seu lado, diga assim para ele: ó, não para de sonhar não, hein? Mas sonha certo. Sonha certo. Sonha os planos de Deus e os sonhos de Deus para a sua vida, porque com certeza todos eles vão se realizar em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Antes de nós terminarmos o nosso encontro, queremos dizer, pode ficar de pé, por favor. Nós temos cantina e